Então, resumindo, gente, essa segunda geração vai ter uma influência do realismo, né? Como eu falei, mas é um realismo que a gente até pode chamar de neorrealismo, é um realismo crítico, tá? Não é aquele realismo que chega a beirar naturalismo, né? Exagerado, né? Figurativo, não é muito assim. E nós temos também características voltadas para o nacionalismo, o universalismo. Quando a gente lê uma obra como Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, o sertão, por mais que a gente identifique que é o sertão nordestino, mas o sertão está em toda parte, né? A gente consegue ver um sertão, um fabiano desconfigurado pela pobreza, né? Pela miséria em qualquer lugar do país. Então a escrita de Graciliano Ramos é extremamente universal, ao mesmo tempo que é regionalista, porque a gente consegue, através dessas obras, identificar como viviam essas pessoas e como vivem essas pessoas até hoje nesses recônditos aí do Nordeste, ok? Vai haver também essa abordagem da realidade social, cultural e econômica, como eu falei para vocês. O papel do artista não é fugir da realidade, né? E sim fazer com que o leitor questione sobre essas questões tão reais, tão próximas da gente. Há uma valorização da cultura brasileira, né, em diversas obras, a gente vai observar isso. Outra questão observada na segunda geração é a influência da psicanálise de Freud, né? Freud é um psicanalista e também essa questão vocês podem ver com as professoras de vocês de sociologia, de filosofia, mesmo que não esteja na grade, mas procurem saber um pouquinho, né? Não esperem chegar à faculdade para poder descobrir as questões existenciais de Freud, não. Mas lá nos poemas de Cecília Meirelles, por exemplo, quando há essa volta do eu, né, no seu inconsciente, no seu subconsciente, a gente consegue observar essa psicanálise de Freud. A Cecília Meirelles faz esse convite ao leitor, né? Tem um poema dela que se chama Retrato, e ela faz justamente esse convite. Ela termina o poema dela mais ou menos assim, porque eu sou péssima para poder decorar poemas, mas ela diz no final assim: em que espelho ficou perdida a minha face? Ela não se dá conta das mudanças, né, que são mudanças tão óbvias, tão certas, e ela não se dá conta, e ela, de uma certa forma, convida o leitor para olhar-se no seu espelho, né, que a gente pode chamar de alma, e refletir. Em que espelho ficou perdida a minha face? Né? Isso é muito psicanálise de Freud. Outra questão bastante abordada é a temática cotidiana. Isso a gente vai ver muito em Drummond, em Mário Quintana. Né? O Mário Quintana, inclusive, é conhecido como o poeta das coisas simples, né? Da simplicidade, do cotidiano. Outra questão é a linguagem coloquial, que inclusive alguns escritores, quando usam essa linguagem coloquial, são até taxados como pornográficos, a exemplo próprio Jorge Amado, que é dessa geração. O Jorge Amado é chamado de populista, justamente porque ele, no livro, praticamente todos os seus livros, aborda muito o falar do povo brasileiro, em especial o povo da Bahia, né? Esse falar bem coloquial, bem típico do povo da Bahia, né? Ou pelo menos de alguns agrupamentos. E também o uso de versos livres e brancos, como eu já mencionei, né? Então, quem são esses escritores, gente, que vão fazer parte dessa segunda geração modernista, a chamada geração de 30? Na poesia, nós teremos esse grande nome. Eu acredito que muitos alunos aqui lembram da Cecília Meirelles lá quando estava no ensino fundamental, né? Lá na educação infantil, porque os professores gostam muito de trabalhar com a Cecília Meirelles. Ela escreveu também para poemas que, não sei porquê, mas durante muito tempo aí são considerados considerados poemas infantis, né? A menina quer ser bailarina, né? Aquela coisa toda. Mas a Cecília Meirelles
foi engajada, né? Quando ela escreve lá o Romanceiro da Inconfidência. Ela é espiritualista quando ela escreve diversos poemas à la Freud, né? Discutindo sobre essa questão existencial. Nós temos o Mário Quintana, né? Que é um poeta gaúcho. E aí tem toda uma questão da simplicidade, mas também não há uma característica que o define, né? Somente. O Mário Quintana é assim e assado, né? Só lendo realmente seus poemas para a gente poder entender o porquê que ele é chamado do poeta da simplicidade, né, e tal. Nós temos o Murilo Mendes, o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade e o Jorge de Lima. É comum, né, assim, transformarem escritores em cânones, né? A sociedade tem essa mania de... Isso é tudo muito culpa, às vezes, até da própria escola, né? Mas a gente vai ter aí como os grandes escritores dessa geração, a própria Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes e o Carlos Drummond de Andrade. O Vinícius de Moraes não foi somente poeta, né? Ele também foi cantor, ele fez parte aí de uma geração riquíssima da música brasileira, né? E o Drummond, gente, eu sou suspeita de dizer realmente sobre ele, porque eu sou apaixonada, e não é à toa que ele se chama Carlos Drummond de Andrade. Da prosa nós temos... Gente, não é coisa de professor de literatura, não. Porque professor de literatura sempre fala: o maior escritor, toda aula de literatura fala-se sempre. Mas nós temos aqui grandes nomes da literatura brasileira. São pessoas assim que configuraram, de uma certa forma, a nossa literatura. Eles deram um novo olhar, né? Eu até, como professora e como leitora, considero um divisor de águas da literatura, dessa literatura universal, regionalista, são esses escritores, né? O Graciliano Ramos escreveu, dentre tantas obras, escreveu uma obra que inclusive foi indicada para vocês lerem no primeiro bimestre, que é a obra Vidas Secas. Retrata um dos grandes problemas nacionais que perduram até hoje, que é a questão da seca, né? Várias políticas públicas já foram desenvolvidas, mas ainda assim diversas pessoas no Brasil ainda sofrem com essa questão. E atrelada à seca, a gente vai ter a fome, a miséria, a sequidão do ser humano, né? Quando a gente lê Vidas Secas, gente, a gente vê o ser humano desumanizado. E a gente vê um animal, que é a baleia, humanizada. Alguns grupos tiveram a oportunidade de ler, e eu espero que sintam isso, né? A baleia é muito mais ser humano do que o Fabiano. Então, a sequidão faz com que as pessoas, né? E aqui a gente enxerga as pessoas ali do Nordeste, mas também pode ser as pessoas do sertão ali de Arraias, pode ser o sertão ali de Paraná, o sertão de Campos Belos, né? E aí eu volto a dizer, né, que o sertão está em toda parte. Essas misérias que assolam a sociedade acabam deixando o ser humano seco, né? E não é somente a seca. E nós temos também a Raquel de Queiroz, que escreveu um dos grandes romances, né, da nossa literatura, que é o 15, retratando justamente a seca de 1915. Nós temos o José Lins do Rego, que escreveu O Menino do Engenho, que é uma das obras que eu mais gosto, né? José Lins do Rego retratou muito o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Outro escritor extremamente importante nesse período é o Jorge Amado. Jorge Amado, assim como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, foram extremamente influenciados pelo período, né? Pelo contexto histórico. Só para vocês terem uma noção, Jorge Amado, ele foi taxado como comunista na época, e na verdade ele era comunista, né? Porque assim, a história não nega, tanto que ele tornou-se inclusive deputado, né, pelo Partido Comunista, não é uma falácia. E aí depois ele abandonou a política, ele exerceu cargos, né, na política, e aí ele abandonou a política e começou a ser um dos únicos escritores no país a ganhar dinheiro só com literatura, a conseguir se sustentar com a literatura. Isso aí é algo assim, é exceção, né, no meio literário. Graciliano Ramos
por exemplo, lutou a vida inteira, né? E aí ele teve de assumir diversos cargos. Também Graciliano Ramos foi preso, justamente acusado de ser comunista. A Raquel de Queiroz também sofreu diversas retaliações, ela foi acusada de ser comunista. Na verdade, ela era militante comunista. E aí, já, né, meados da sua carreira, ela abandona o comunismo e começa a ser também, né, jornalista e escreve lá para o Partido Conservador da época, né, e ela já começa, de comunista, ela começa a ser chamada de conservadora. Então, vocês entendem que parece-se que a gente, a literatura, essa literatura, e parece que a gente está revivendo tudo isso, né? Então, o Jorge Amado é um expoente dessa geração, principalmente porque ele teve suas obras sendo temas de diversas novelas, inclusive da Rede Globo, né, filmes. Uma das obras assim, mais expoentes da carreira de Jorge Amado é a obra que é mais taxada de populista, né, que mais configura esse certo comunismo de Jorge Amado, que é a obra Capitães da Areia, né? Uma das obras que são taxadas como pornográficas, inclusive. Inclusive, nesse início de ano, eu vi uma lista de obras que foram censuradas, né? E não sei por quem. E aí, dentro dessas obras, estava Capitães de Areia. Porque a gente consegue visualizar, né, o ambiente ali na obra, assim, e a gente consegue ver realmente a miséria. Tanto que eu falo para os meninos, vocês querem citar um livro numa redação? Cite Capitães de Areia, porque a gente vê a miséria, a gente vê a ausência do Estado, a gente vê até a própria censura, a gente consegue ver o papel da mulher na sociedade. O Estado é extremamente omisso em relação às crianças, em relação às mulheres, e tudo isso a gente vê muito em Capitães de Areia. E aí, como Jorge Amado usa uma linguagem assim bem, né, coloquial, ele foi bastante taxado como escritor, inclusive pornográfico. Além de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, que são os grandes escritores, e José Lins do Rego, que são os grandes escritores dessa geração, nós teremos também os escritores José Américo de Almeida, né, escreveu o romance A Bagaceira, e nós temos um outro que lá ficou escondidinho no sul, tem até algumas pessoas que não o consideram dessa geração, não o evidenciam, mas eu faço questão de evidenciar, né? Porque como é que eu vou dizer que eu li O Tempo e o Vento sem dizer Érico Veríssimo? Tá aí então nosso querido Érico Veríssimo, escritor do Sul, e nessa fase como não há esse grande envolvimento dele, principalmente nessas questões políticas, ele foi um pouco apagado aí nessa geração, mas é digno de ser lido e de ser aplaudido. Então é isso, gente. Ok. Pronto, meu bem? Meu bem, mas é muito difícil. 6 horários.